Alô, meus irmãos, graça e paz. Você do norte, do sul, aonde você está? Fora do Brasil? Vai o meu abraço a você que tem me assistido. Eu fico muito grato, fico muito feliz por você ter me assistido. E você inscreve neste canal. Ajuda a divulgar mais e mais. Eu estou aí com 200 mensagens para você curtir. Já está indo para 3 anos que eu estou aí pregando esta palavra, já estou passando de 200 mensagens. Você pode olhar e pode procurar pelo nome da mensagem, você escolhe a mensagem que você... Mensagem sobre dízimo, mensagem sobre ceia, mensagem sobre batismo, mensagem sobre pecado, tudo isso é uma enganação. E você vai aprender comigo. Fica comigo, que Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu sou seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E a palavra que eu tenho para nós nesse momento é essa: a mudança de um velho piano. A mudança, ela não vem senão de Deus. Só Deus é capaz de mudar a vida de uma pessoa. A escola não muda, a família não muda, o conselho não muda. Nada pode mudar o homem senão Deus. Ele disse: se eu não edificar a casa, em vão trabalhas o que edifica. A casa, ela é espiritual. Não é essa casa de tijolo. É ele que edifica a casa, ele que transforma a casa. Saulo saiu enfurecido, inconformado, para Damasco, para prender, para espancar um povo cristão, um povo que seguia Cristo. Mas ele foi e voltou transformado. Ele saiu como Saulo e ele voltou como Paulo. Como disse, ele era um homem zeloso pela sua religião. Ele era zeloso pela lei de Moisés. Ele era fariseu. Nasceu dentro dos costumes judaicos. Tudo que foi ensinado ele aprendeu. Então ele era contra os ensinamentos que o próprio Jesus o ensinava. E depois os apóstolos continuaram ensinando. E ele o perseguia porque ele não conhecia a verdadeira palavra de Deus. E até tem um hino que diz: muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confio na vida e na morte, pois tudo para mim é Jesus. Então ele confiava nas leis de Moisés, mas ele foi para buscar um povo e voltou pregando a graça de Cristo. Então, quem pode mudar o homem? Somente Deus. Deus é quem pode mudar. Então há uma ilustração, você vai entender. E o título da mensagem é essa: a mudança de um velho piano. Um certo pastor assumiu uma igreja.
assim que ele tomou posse daquela igreja, tinha um piano que ficava em frente ali, o lugar aonde atrapalhava, ficava no meio da plataforma ali. E aquela tribuna tinha que ficar do lado, porque o piano ficava no lugar aonde tinha que ficar a tribuna ali. E aquele pastor, ao assumir aquela igreja, ele disse: eu vou mudar esse piano. Não, esse piano já está aí há muito tempo. Não, eu vou fazer uma reunião com a diretoria. É uma igreja tradicional. Aí fizeram a reunião. Eles disseram: pastor, o senhor não toca nesse piano. Esse piano já está aí há dezenas e dezenas e dezenas de anos. Nenhum pastor que passou por aqui implicou com esse piano. Por que o senhor está implicando? Por que o senhor quer mudança nesse piano? O senhor não toca nesse piano. Deixe esse piano no lugar em que ele está. E o pastor ficou incomodado com aquele piano. Ele olhava aquele piano, mas justo, esse piano estava justo no lugar aonde deveria estar a tribuna. Agora, a tribuna fica do lado, esse piano fica aqui na frente, aquele velho piano. E ele teve uma ideia. Ele diz: todos os cultos, eu vou mudar 1 centímetro esse piano. E assim ele começou a fazer. Ele falou: o povo não vai perceber. Então, devagar, todas as vezes que tinha culto, ele chegava antes e dava um pequeno empurrãozinho naquele piano. 1 centímetro. E foi indo. E levou anos até que o piano estava lá no fim. E ele conseguiu tirar o piano do lugar em que estava e pôs no lugar onde deveria ficar o piano. E ninguém percebeu. O povo não perceberam a mudança. Por quê? Porque foi devagar. É devagarinho. Muito devagar. Então, muitas vezes, a transformação de uma pessoa, o que nós aprendemos com isso, é devagar. Tem gente que se transforma rápido. Aquele homem violento, aquele homem nervoso, aquele homem revoltado com a família, briga com a família, briga no trabalho, briga com os vizinhos. É uma pessoa que não tem uma paz de espírito. De repente, ele tem um encontro com Cristo. E ele começa devagarinho, vai trabalhando na vida dele. Que a transformação não vem de um dia para o outro. Ninguém se transforma de um dia para o outro. É devagarinho, é devagar. E os filhos começam a notar a diferença. A esposa começa. Aquele homem que frequentava o bar todos os dias já começa a deixar de frequentar. Aquele homem que xingava já não xinga mais. Aquele homem que era revoltado com tudo, ele já não é mais. De repente, aquele homem começa a examinar este livro. A família fala: o que aconteceu com meu pai? A esposa diz: o que aconteceu com meu marido? A mãe diz: o que aconteceu com meu filho? Os vizinhos dizem: o que aconteceu com meu vizinho? Ele está transformado. Mas a mudança vem devagar. É Deus na vida daquela pessoa. Só Deus pode transformar um homem. Se as mãos de Deus
vier sobre a vida de uma pessoa, ele pode ser o homem mais errado do mundo. Ele se torna num homem ou numa mulher transformada, porque Deus é transformador de vida. Ele transformou Saulo, aquele perseguidor, aquele que caçava os cristãos. Depois ele se tornou caçado pelos outros. O caçador foi caçado. Ele caçava e ele passou a ser caçado. Ele perseguido, depois passou a ser perseguido. Então, meu irmão e minha irmã, a verdadeira transformação procede do alto, procede de Deus para as nossas vidas. E o que eu quero dizer com isso? Talvez você está tanto tempo dentro de uma velha religião, dentro de uma assembleia, nasceu lá dentro, seus pais, seus avós, vieram de lá, e desde criança você se formou lá dentro, e você começa a olhar para a graça, e essa graça que eu estou pregando neste momento, começa a transformar a sua vida devagar. Devagarinho, sua vida vai mudando. Você que dá o seu dinheiro, tira do seu sustento 10% e fora as ofertas, você vai ver que isso é antibíblico, isso não existe. A graça prega a verdade, porque dízimo é da lei. Você que come esse pão com suco uma vez por mês, que eles dizem que é para ter união com Cristo, chamada ceia. Você não pode perder a ceia. Quem perde uma ceia está perdendo uma verdadeira comunhão com Deus. O que é ceia? É jantar. Ceia em Israel, depois do entardecer, é ceia. No Brasil, no Sul, janta é ceia. O que Paulo pregou lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo fala do quê? De um jantar, de uma comida que se fazia uma vez por ano para dar de comer àqueles necessitados. Era uma ceia, não tem nada a ver com a Páscoa que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus 12. Você aprende na graça, você devagarinho vai sabendo que batismo foi para o judeu. Não existe batismo. Nós somos batizados na cruz de Cristo. O velho homem morreu na cruz de Cristo. Lá, Romanos 6, 3, 4, 5, leia. Você vai ver que nós somos batizados na morte de Cristo. Nós, gentil, não temos batismo. Nós, gentil, não temos dízimo. Nós não temos cultos de oração, reunião de oração, ficar reunido, dia e horário, jejum. Isso era para a lei. Nós oramos, damos graça a Deus em qualquer momento, qualquer hora que você sentir dirigindo o seu carro. Você não tem que deslocar da sua casa para ir numa reunião de oração. Isso não existe. Isso é antibíblico. Quem fazia isso? Eram os judeus. Pedro e João iam para o templo, Atos capítulo 3, para a chamada Formosa, templo chamada Formosa, às 3 horas da tarde. Era o momento, o horário da oração, porque assim faziam os judeus. Até hoje os judeus ficam dando cabeçada, batendo a cabeça no muro da lamentação, lá em Jerusalém. Então, para nós, gentil, nós temos que dar graças a Deus, porque somos um povo privilegiado. Então, devagarinho, você começa a olhar a graça, como aquele piano devagar mudou, e ninguém percebeu
Então Deus pode mudar a sua vida através da graça verdadeira. Você pode deixar esses velhos costumes, tirar o seu dinheiro, dar o seu dinheiro, porque dízimo é comida para Israel, somente para Israel, e só dava o dízimo quem plantava. Levítico capítulo 27, versículo do 30 ao 32, 33, você vai entender que só quem plantava é que dava dízimo. Quem tinha outra profissão, como sapateiro, ferreiro, pedreiro, qualquer outra profissão, você não dava nada. Então hoje, você não tem que dar um tostão, nem mesmo oferta, porque a palavra oferta vem de oferenda. Quando você ia visitar um sacerdote, um profeta, um rei, você levava uma oferta a ele. A oferta não existe para nós gentios. Paulo chama de coleta, que ele tirava a coleta para levar para os necessitados, aqueles irmãos necessitados. Então, devagarinho, você vai aprendendo a graça de Cristo. A apresentação de criança não existe. Lá no capítulo 2 de Lucas, e versículo 25, Jesus foi trazido aos 8 dias de nascido, para ser apresentado o templo, segundo o costume da lei. Está bem claro. E era somente do sexo masculino. E era só um. Se o pai tivesse 10 filhos, era sempre o primeiro. Os 9 não eram apresentados. E filha mulher não era apresentada. Hoje virou uma verdadeira Torre de Babel. Uma bagunça dentro desses lugares chamado Igreja de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ouve o Evangelho da Graça. Ouve esse que vos fala nesse momento. Além de mim, existem outros também. O que importa é que você saia dessa velha religião e venha para a graça de Cristo. Eu fui pastor, fui evangelista e fui teólogo. Eu abandonei tudo pela graça de Cristo. Então, o que eu aprendi, eu passo para você. E você que me ouve nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada, curte essa mensagem. Escreva no meu canal para ajudar, divulgar mais e mais esta verdadeira mensagem da graça. Que Deus conceda a bênção sobre a sua vida. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.